Turgut Podjadek, o tema de hoje é um nome que acredito ser conhecido por todos, ou pela maioria, especialmente pelos que se dedicam à pesca e à jardinagem. E aqui é muito interessante porque alguns conhecem bem esse nome e outros. Obrigado por assistir. Vieram 2 Turgut Podjadek para mim. Além disso, esses indivíduos são bem grandes. Aqui vocês podem ver um, o outro provavelmente se enterrou. Aqui tem também um rabanete para que eles tenham o que comer na viagem. Apesar de serem os protagonistas principais do filme, vamos cuidar deles depois, porque eu recebi isso aqui. Isso aqui é um criador de borboletas. Há algum tempo, a equipe do Butterflies Poems, cujo logo está aqui, entrou em contato comigo. Pelo que descobri, eles criam e importam diferentes estágios de desenvolvimento de várias espécies de borboletas. Ou seja, tanto borboletas diurnas quanto noturnas, mariposas, grandes e pequenas. E eles me escreveram perguntando se eu não gostaria de receber um pacote. Eu, sempre esperto e interessado em pacotes, aceitei na hora. Eles me enviaram várias coisas interessantes que só descobri quando o pacote chegou, sendo uma surpresa bem legal. Não gravei um unboxing, mas vou contar o que está acontecendo aqui. O que tem na criadeira é bem interessante e estou muito ansioso para ver quando vai eclodir. Um dos principais itens do pacote era essa criadeira, que eu ainda não tinha antes. Eu tinha e ainda tenho uma dessas de madeira com telinha, mas essa aqui dá para dobrar e deixar plana, sacaram? E ela abre aqui por cima com uma travinha e você pode criar várias coisas estranhas dentro dela. Entre outras coisas, chegaram algumas crisálidas, mas sobre elas falo já. Me mandaram 2 caixinhas cheias de lagartas. E agora, em uma das caixinhas, não sei em qual, tem lagartas de uma mariposa chamada Samiacíntia, mas elas são tão pequenininhas que eu nem consigo mostrar para vocês. Já na outra, aqui, estão as lagartas de uma mariposa grande, muito grande até eu diria, que se chama Attacus lorquini. E esse nome pode dizer algo para vocês, porque ao gênero Attacus pertence à prima dela, que é a Attacus atlas, uma das mariposas mais populares do mundo para criação. Sim, a Atlas enorme com a maior superfície de asas do mundo, dizem. Então, foram justamente as larvas dessa prima que me foram entregues e elas são bem interessantes, são branquinhas, com essas protuberâncias, enfim, vocês mesmos estão vendo, muito legais. Estou alimentando elas com freixo, mas vou passar para o ligustro e ficará tudo certo. Espero que amadureçam aqui comigo. E ficarão, vocês sabem, assim. Além disso, recebi também casulos. Na verdade, 2 casulos e 3 pupas. Há pupas nesses 2 casulos também. Vou abrir para vocês verem. Olhem isso. Esses 2 rolinhos brancos são justamente os casulos. Dentro desses casulos há pupas, aqueles caroços escuros que vocês estão vendo ali. E esses casulos pertencem a uma espécie chamada Anthera polyphemus. Já esses caroços estranhos, olha só, que são bem grandes, essas pupas pertencem ao gênero Gonimbracea. Aqui eu vou mostrar para vocês como é um indivíduo adulto. Recebi 3 pupas e 2 casulos com pupas. Agora estou aguardando a eclosão, pois esses indivíduos são bem grandes quando adultos. Espero mostrar isso no canal futuramente também. Essas ficam nos recipientes. E também recebi um envelope desses. Olhem, aqui nesse envelope tem uma fêmea já morta, infelizmente, de uma certa mariposa do Cazaquistão. Consegui desembrulhá-la. É uma mariposa da família dos pavões. Aliás, como todas essas lagartas, essas pupas, esses casulos, todas essas mariposas pertencem a uma única família chamada pavões ou saturnídeos. E elas geralmente têm essas manchas características nas asas que vocês podem ver aqui. E isso é... Ai meu Deus, como que ela se chama mesmo? Uma vez fêmea de Neorisenke, isso mesmo. Esta é a fêmea de Neorisenke, originária do Cazaquistão. Agradeço muito pelo pacote que recebi. Além disso, vejam o perfil deles no Facebook, Instagram e acho que no TikTok também. Porque lá são organizados concursos e agora tem justamente um concurso acontecendo. Nesse momento eu não sei exatamente o que dá para ganhar, mas vale a pena dar uma olhada. Suspeito que sejam estágios de desenvolvimento de borboletas. Os links estão na descrição do vídeo e agora vamos para... grande final, ou seja, para esse carocinho. Vai, aparece. Tranquilo. Toda a história emocionante. Toda a história emocionante. Magrela. Vamos começar a emocionante história do Turgut, explicando o que ele realmente é. Vocês podem achar óbvio, mas se tivessem que classificá-lo em alguma ordem de insetos, não sei se é uma borboleta, besouro, grilo, libélula, vespa ou abelha. Aliás, curiosamente, o nome latino do Turgut é composto por 2 partes idênticas, ou seja, o nome do gênero e da espécie são iguais.
e soa como grilo-talpa, grilo-talpa. E se vocês já viram algum inseto, como por exemplo o grilo do campo, que aparece normalmente na Polônia, ou o gafanhoto verde, ou o gafanhoto cantor, ou outros gafanhotos, em geral ortópteros de antenas longas, é justamente essa ordem de insetos à qual o turcote pertence. O turcote é um primo próximo dos grilos, um pouco mais distante dos gafanhotos e ainda mais distante de insetos como os saltões, os gafanhotos migratórios, entre outros. Saltões e gafanhotos migratórios. Toda essa ordem de insetos que conhecemos pelo som que fazem e pelos saltos, e pelo fato de que possuem asas e conseguem voar um pouco, é claro que não como as borboletas, mas mesmo assim chama-se justamente Ordem dos Ortópteros, ou seja, Ortóptera. Essa ordem se divide em dois grupos que podemos diferenciar pelo comprimento das antenas. E eles se chamam ortópteros de antenas longas e curtas. Entre os de antenas curtas estão, por exemplo, os gafanhotos e os grilos do campo, enquanto entre os de antenas longas estão, por exemplo, os grilos toupeira e também os grilos. Todos os tipos, muitos tipos diferentes de grilos. Nesse subgrupo também estão os gafanhotos de chifre, os tetigonídeos e diversos outros ortópteros de antenas longas. Alguns deles, especialmente os de antenas longas, atingem tamanhos impressionantes. Aqui estão alguns exemplos de espécies que podemos encontrar na Malásia e nas florestas da América do Sul. E elas são gigantescas e muitas delas têm a capacidade do que chamamos de estridulação, certo? Ah, não, a máquina de lavar terminou de lavar. Estamos voltando. Muitos ortópteros têm a capacidade de estridular. Além de outros, os turquesas podjadki também são capazes de estridulação, ou seja, produzir sons. Mas tudo bem, vamos falar sobre como é o turcote podjadek e por que ele é assim, porque algumas pessoas gostam e outras não. Pois bem, como já mencionamos, o turcote podjadek é um inseto ortóptero, ou seja, é um inseto, certo? Sendo um inseto, ele possui as três partes básicas do corpo que caracterizam essa classe de animais. Temos a cabeça, temos o tórax e temos o abdômen. Além disso, no tórax se divide novamente em três partes, ou seja, temos o protórax, o mesotórax e o metatórax. No grilo topeira, esse protórax, ou seja, toda essa parte visível, essa espécie de protuberância que seriam, digamos, seus ombros, essa parte é muito bem desenvolvida, muito resistente. O abdômen é segmentado, um pouco menos resistente, tem menos quitina ali. E vejam só, como vocês podem ver, os grilos toupeira têm asas. Sim, como acho que, não todos, mas como a maioria dos ortópteros, eles têm asas. E mais, os grilos toupeira são capazes de voar, especialmente naquela fase em que eles estão procurando um parceiro ou parceira para reprodução. Entre as características marcantes, também vemos cercos abdominais muito longos. O mais característico do grilo toupeira são suas patas dianteiras escavadoras, adaptadas para cavar na terra. As pernas traseiras, que normalmente nos ortópteros servem para pular, sim, todos esses gafanhotos grilos usam as pernas traseiras justamente para pular. No grilo toupeira, elas não servem para pular, mas sim mais para empurrar o corpo contra a terra enquanto cava túneis. Além disso, como curiosidade, ele cava túneis nos quais ele mesmo cabe, é como um cano e uma bala. Então, ele não consegue se virar nesses túneis, por isso desenvolveu a habilidade de andar tanto para frente quanto para trás. Por que as pessoas não gostam dos grilos toupeira? Porque antigamente gostavam ainda menos, quando havia muito mais deles. Agora dizem que o grilo toupeira não é mais um inseto tão comum, e por isso não representa mais uma ameaça tão grande, por exemplo, para as plantações. Os grilos toupeira são onívoros, comendo tanto carne como larvas de insetos, besouros, minhocas e outras larvas. Entendi, a minhoca não é uma larva, mas deu para captar a ideia. Da mesma forma, eles não desprezam uma dieta vegetal, ou seja, por exemplo, raízes de arbustos, raízes de algumas plantas e assim por diante. E é justamente por isso que, por exemplo, os jardineiros não gostam deles, porque os grilos toupeira comem seus brotos e raízes. E por que eles fazem isso? Isso também é interessante. No geral, os grilos toupeira, as fêmeas dos grilos toupeira, são mães muito boas e quando põem ovos, porque os grilos toupeira põem ovos, acho que são cerca de 300 ovos por ninhada, algo assim. Quando a fêmea do grilo toupeira põe os ovos, ela cuida desses ovos. E agora, para que fiquem quentinhos, ou seja, para que esses ovos fiquem quentes, ela inventou algo assim. Ela rói os brotos das plantas para que essas plantas sequem e assim permitam que os raios de sol aqueçam esses ovos. Quando a planta seca, ela cai e os raios de sol aquecem os ovos enterrados, o que não faz muito sentido, já que ela poderia simplesmente colocá-los na superfície, mas faz isso para protegê-los. Como costuma acontecer com os grilos toupeira, há também o outro lado da moeda. Dizem que eles são uma ótima isca para o peixe-bagre. Eu não sei, acho que nunca pesquei na vida, então não faço ideia de como isso se faz, como funciona e tudo mais. Mas ouvi dizer que os pescadores adoram usar grilos toupeira como isca. E, olhando para a aparência desses insetos, não me surpreenderia se fosse assim mesmo. Eles são bem carnudos, gordinhos, ótimos como isca.
E agora, já que o vídeo se chama Fatos e Mitos sobre o Turkut Podjadek, vocês já conhecem os fatos. Agora é hora dos mitos. O único mito que ouvi sobre esse inseto é que ele seria mortalmente perigoso e venenoso, e que se ele morder a gente, morremos. Mas isso não é verdade. Claro, o grilo toupeira, assim como outros ortópteros, tem um aparelho bucal mastigador que consegue roer raízes e até pode nos morder, se a gente realmente tentar. As mandíbulas dos ortópteros, especialmente os de antenas longas, são geralmente muito fortes. E agora, curiosidade número N, não sei qual, neste episódio existe uma certa espécie de ortóptero que se chama Watchin brodavnik. Essa espécie tem esse nome porque ouvi histórias de que ela tem mandíbulas tão fortes que antigamente eram usadas para remover verrugas, então vocês podem imaginar que ela morde com bastante força. Da mesma forma, o Turkut Podjadek também tem mandíbulas bastante fortes e poderia até nos morder, mas fora isso, ele é absolutamente inofensivo para nós, pois não vai nos morder, picar, ferroar, morder de novo, queimar ou fazer outras coisas que poderiam ser desagradáveis para nós, exceto talvez danificar um pouco nosso jardim. Mas agora vocês já sabem, isso dificilmente acontece porque o Turkut já não é tão comum como era antigamente. Certamente algumas pessoas têm más lembranças com o Turkut, pois eles podem causar prejuízos excepcionais em hortas. No entanto, ele não é uma praga em toda a Polônia, absolutamente não é isso. Se algum dia vocês encontrarem esse inseto, que é um dos maiores da Polônia, chegando a quase 6 centímetros, o que é realmente grande para os padrões poloneses, só para constar. Poupem a vida dele, não o matem. Ele não causa tanta destruição para que seja necessário dificultar sua vida. Talvez ele não seja o mais bonito, mas ainda assim é uma criatura muito interessante. É com esse conhecimento que eu deixo vocês aqui. Digam aí o que vocês acham do Turkut Podjadek e eu me despeço de vocês. Valeu!